Fala galera, muito boa tarde. Estamos mais uma vez aqui no Sport Zone. Eu, Daniel Mendes, com a minha amiga Amanda Salvato. E hoje temos uma super convidada que vai nos dar dicas e vai nos ensinar diversos truques de como ter uma alimentação mais saudável, associado também junto ao treinamento. Muito obrigado pela presença, Tayane Angeli, é assim que a gente fala, né? Exatamente. Muito obrigado pela sua presença aqui. E eu gostaria de começar passando a bola já para você, Amanda. Muito obrigada, Daniel. É um prazer ter você aqui hoje. Eu acho que a gente pode começar a entrevista falando como que você entrou, se apaixonou pela nutrição. Primeiramente, eu quero agradecer. Eu que me sinto lisonjeada de estar aqui. A nutrição começou de uma forma assim bem natural na minha vida, porque eu sempre me simpatizei por treinos. Sempre busquei muito ler sobre dieta metabólica, que é do Mauro de Pasquale, né, era um dos meus livros preferidos. Então, assim, eu gostava da nutrição, eu queria aprender mais e comecei a me alimentar de uma forma mais precisa e comecei a buscar informações a respeito disso com amigos meus. Na época eu tinha até um treinador que era o Julinho da Barradim. Ele inclusive era praticamente um autodidata, né? E aí ele começou a me orientar como fazer uma alimentação para ganho de massa muscular e definição ao mesmo tempo. Aquilo para mim foi incrível porque eu comecei a comer mais, aumentar minha quantidade de macros e definir. Eu nunca imaginei que aquilo era possível. Eu falei assim, gente, como é que pode? Eu estou comendo mais do que eu comia antes e estou definindo, estou crescendo musculatura e estou definindo. E eu falei assim, gente, que incrível. Incrível para mim aquilo. Então, por quê? Porque eu fazia as escolhas exatas dos macronutrientes. É muito importante a gente fazer uma boa modulação dos macros. Mas me explica, eu, por exemplo, não sei. O que você quer dizer com macros? Tá, os macros são carboidratos, proteínas e gorduras. Uhum. Então, quando a gente faz uma modulação deles, é fazer escolhas excelentes de cada um. Então, assim, é buscar boas fontes de proteínas, evitar alimentos processados. Então, o que a gente já conhece, né? A clara do ovo, o frango, a carne e a gordura boa. Só que lembrando que a gema do ovo tem proteína também, mas tem uma gordura alta. Então, assim, gordura boa, que seria o abacate, que está dentro da fase dos lipídios, que seriam o azeite cru. As oleaginosas, que são as castanhas, amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju. E o carboidrato, que é fazer escolhas por carboidratos de baixa carga glicêmica ou baixo índice glicêmico. Como o arroz integral, a batata doce. Né? E tem coisas assim que são legais quando você faz essa modulação, porque 100 gramas de batata doce pode equivaler a 20 gramas de carboidrato. 100 gramas de uma abóbora japonesa equivale a 10 gramas de carboidrato. Então, olha a diferença. Você coloca 200 gramas da abóbora, você vai se sentir muito mais saciado do que, de repente, aquela batata doce. Uhum. Então, são essas escolhas que são interessantes serem feitas. Só que isso você só vai saber quando você define o seu somatotipo, ou seu biotipo, né? Ou seu fenótipo. Uhum. Então, a gente hoje tem, né, 3 tipos, né? Que é o endomorfo, mesomorfo e o ectomorfo, que foi criado pelo William Sheldon. É um psicólogo americano na época da década de 40, e ele criou, ele observou que as pessoas, elas tinham essas divisões. Não vamos dizer que, né, necessariamente você seria um ectomorfo total. À primeira vista, sim. Ou você, qual é o meu perfil? É mesomorfo? Mas você pode ter uma tendência para ser ectomorfo. E aí, esse próprio psicólogo, né, que criou esse fenótipo, ele também criou em conjunto uma forma de você fazer essa análise. Aí ele fala assim, se você é destro, usa a mão destra para poder, eu sou canhota no caso, então você vai usar a sua mão da esquerda. E aí você junta aqui, se você conseguir encostar o dedo ou passar, seu dedo passa, faz assim como o meu, passa um pouco, né? Passa um pouco. Normalmente esse é o perfil do ectomorfo. Se o seu dedo só junta, é o mesomorfo.
Se você não consegue juntar, de aquele perfil da pessoa mais robusta, que é o endomorfo. Foi. Tá curiosa, né, Amanda, pra Queremos saber. Então, galera, olha só. Tá rolando uma curiosidade aqui. Vamos fazer o teste agora. Vou fazer escondido aqui primeiro, depois eu apresento pra vocês. Vamos lá. Você é meso, quase endo, porque por pouco não encosta, né? Por pouco. Tá vendo? Tá Mas satisfeita? o que cada nome e o que cada dessas categorias quer dizer? O que isso quer dizer? Isso vai estar muito ligado com a forma que você absorve o carboidrato ou não. Porque o carboidrato, ele é que vai te engordar ou vai te emagrecer. Normalmente a gente deixa uma quantidade de gordura sempre padrão, tá? Pode ser que diminua um pouco mais, mas sempre vai ficar ali de 20 a 15% da sua alimentação total ao longo do dia. E aí, quando você é ectomorfo, você de repente quer colocar uma massa muscular, você consegue trabalhar mais com carboidrato. Aí como é que a gente faria uma alimentação, um protocolo para você? Aumentaria seu carbo, botaria na base ali de 60% da tua alimentação, seria de carboidrato. E 20% de proteína e 20% de gordura. Aí se você é um mesomorfo, fica na faixa aí de 50% de carboidrato, 30% de proteína e 20% de gordura. E um endomorfo, que ele tem certa dificuldade de carboidrato, o pessoal até brinca que fala assim, só de respirar carboidrato eu já engordei. Só sentir o cheiro da pizza já engordei. Exato. Você diminui um pouco mais, vai para 40%, né? E deixa 40% também de proteína. Então, aí é legal quando você sinaliza e fala assim, ó, no meu prato tem que ter metade, metade. Metade de proteína e metade de carboidrato. E os 20% de gordura. Então, assim, você conseguindo definir qual é o seu somatotipo, você já define mais ou menos como é que vai ser a sua dieta. E aí depois você vai fazer uns ajustes, tá? Agora, quando uma pessoa está numa fase de campeonato, né, um mesomorfo na fase de campeonato, de repente, para ele ganhar mais massa muscular, ele vai fazer uma dieta parecida com o ectomorfo, porque ele vai botar mais carboidrato, porque ele quer crescer. E depois, na fase de corte, de definição, de um pré-campeonato, aí ele vai e faz aquela dieta, de repente, até parecida com a do endomorfo, que é diminuir bastante o carboidrato. Então, assim... Para secar. Para secar. Essa diferenciação das dietas seria mais a níveis competitivos, porque uma pessoa normal que está classificada dentro de cada padrão, ela tem a tendência de seguir um mesmo padrão de alimentação. Seria mais ou menos isso? Na realidade eu gosto de fazer assim. A gente até trabalharia o somatotipo quando a pessoa entra no nível 2, né, do nível nutricional. Então, assim, as escolas americanas dividem isso em 3 níveis, né, da nutrição. O nível 1, que é aquele nível que a pessoa quer saúde, bem-estar, quer se alimentar bem, quer frequentar a academia pelo menos 3 a 4 vezes na semana. Então, a gente usa a medida como a mão. A palma da mão vira a medida dela. Então, se ela é uma pessoa do sexo feminino, vai ser o tamanho do bife dela, que a palma da sua mão já equivale mais ou menos 80, 100 gramas. Sem os dedos. Isso, sem os dedos. Exato. Sem os dedos, Amanda. Vai colocar um pedaço de picanha inteiro na mão, não, Amanda. É que se eu for comer um ribeye, ele já é mais o tamanho dos meus dedos. Então, seria um bife na palma da sua mão. O seu carboidrato seria uma mão em concha. Os seus vegetais, tudo bem que são carboidratos, mas quando a gente fala de vegetais aqui nos Estados Unidos, seria aqueles vegetais de uma carga de índice glicêmico bem baixinho, né? Então, brócolis. E a sua gordura boa seria seu polegar. Então, se você colocar aqui uma colherinha de azeite cru na sua azeite salada, cru, você fala azeite extra virgem. Extra virgem. Sim. Tá. E a salada de folhosos, tá? Porque a gente fala salada, a pessoa já pensa em outros legumes, inclui ali, não, salada de folhosos, folhas verdes. Aí você imagina aqui suas 2 palmas abertas. Na verdade, a gente até fala que é à vontade, né? Então, quiser comer à vontade. E essa seria um prato para a mulher. E agora, para um homem, é o dobro disso. Então, 2 bifes, né? A conchinha, 2 carbos. E isso seria a sua medida padrão de nível 1, tá? Normalmente, as pessoas podem até ficar pro resto da vida nesse padrão e nunca ir para o nível 2 ou nível 3. Quando a pessoa já quer fazer um treinamento mais avançado, quer buscar um perfil corporal
Estética. Né? Estética. Então, ela já vai migrar para o nível 2. Se ela gosta de fazer a própria contagem dos macros, é onde a gente dá essas sugestões, né? Que você vai exatamente modular seus macros, né? Aí você vai lá saber, você vai calcular quantas calorias que você precisa ingerir. Então, se você quer emagrecer, normalmente a gente usa o perfil do ectomorfo, do endomorfo. Então, você pega o seu peso e multiplica isso por 25 calorias. Então, vou dar um exemplo. Se eu peso 70, vamos fazer 72, o meu. Que assim Vamos eu já fazer. fico sabendo. Vou usar a gente calculadora, porque ninguém merece errar nessa hora. No seu caso, eu usaria então a fórmula para o endomorfo, que a gente queria ganhar peso para você. Isso. Então, multiplica por 50. Então tá. Seu peso vezes 50. 62 vezes 50. Isso. É 3.100. Isso seria a quantidade, é coisa pra caramba, mas essa seria a caloria diária que você precisa para crescimento muscular, tá? Para você entrar numa fase metabólica. Agora, para a pessoa que está nos assistindo e quer emagrecer, pega o peso dela e multiplica por 25. Então, esse seria o quanto que ela, provavelmente vou dar uma mulher de 72, 75 quilos, umas 2.200 calorias, tá? Então, ela quer emagrecer, então vamos diminuir. Quer manter o peso de 30 a 35, multiplicado pelo peso. Aí você estabiliza seu peso, tá? Então, você tendo isso em mente, né, a quantidade de calorias, e aí o que você faz? Essas seriam as suas 3.000 e poucas calorias, você vai dividir isso por 6 refeições. Aí você vai saber quantas refeições você tem que fazer e a quantidade de caloria por refeição. E depois, que é a parte que o nutricionista faz, mas se quiser fazer também pode fazer, que é calcular a quantidade dos macros, porque a gente falou de percentuais. Uhum. E aí, ó, 1 grama de carboidrato equivale a 4 calorias, de proteína também, e de gordura 9. Por isso que a gordura é sempre menor, porque ela equivale a 9 calorias. Então, assim... Então, você conta também o azeite que você está usando na salada. Sim, o azeite, o ovo, e isso é fundamental. Porque às vezes a gente usa certos alimentos que são riquíssimos em gordura, né? Como por exemplo um salmão. E aí você vai montar lá seu prato, beleza. Eu tô tirando como parâmetro que o meu salmão é minha proteína. Aí eu ponho meu carboidrato. Aí eu vou e coloco mais umas oleaginosas, umas amêndoas, né? Umas castanhas. E aí você está acrescentando mais gordura. E não levou em consideração a gordura do salmão. Então isso é importante. É você fazer uma análise. Por isso que é o trabalho, né, do fisiculturista, é você montar a dieta para a pessoa, levando em consideração os carboidratos, que às vezes tem naquela refeição que tem proteína, e a gordura que tem naquela refeição de proteína também, porque normalmente a gente tem, tipo um abacate, a gente usa muito como a parte rica na gordura boa, mas o abacate também é carboidrato, então você precisa levar em consideração todos esses fatores. Então, quando você monta a sua dieta com todos esses macros organizados e modulados, ela fica excelente. E é muito importante, sim, você ter esse equilíbrio e pensar, eu vou treinar, o legal é dividir as 6 refeições, todas elas têm que ter proteína, todas elas têm que ter a gordura, tá? O carboidrato é onde você vai ter cuidado, onde você vai ter... A fruta entra como carboidrato. Sim, entra como carboidrato, a frutose entra como carboidrato. Só que tem momentos que você usa ela. Certas frutas têm uma absorção de carbo mais rápida. A banana, por exemplo. Então, assim, se você quer fazer um treino, você vai treinar agora, come uma banana. Depois que você treinar, também você precisa de um carbo também de rápida absorção. Pode ser uma banana, uma maltodextrina. Então, é importante você ter os seus macros distribuídos, só que o carboidrato você tem controle. Se você vai ficar sentado trabalhando no computador, diminui seu carboidrato. Se você vai fazer uma atividade, aumenta seu carboidrato. Você precisa de reservas de glicogênio para poder fazer essa atividade. É por isso que dizem muito que quando alguém vai fazer uma maratona, no dia anterior come uma massa, para você ter uma energia guardada ali do carboidrato que te dá energia para fazer aquilo. É reserva de glicogênio, só que é engraçado, essas reservas, elas ocupam um espaço muito pequeno e elas se esvaziam muito rápido. Por isso que esses corredores ficam usando aqueles gelzinhos de carboidrato. Nossa, horroroso. Já. Nossa. Porque aí reestabiliza a energia e ele continua fazendo exercício. Senão vem a fadiga.
você se sente cansado, o músculo, fadigado. Né? Isso. Tayane, no momento que você estava explicando sobre, por exemplo, né, as quantidades referentes para uma alimentação, eu já escutei muito falar e queria até fazer essa pergunta, porque talvez pode ser uma pergunta também de algum ouvinte, sobre a importância ou não, e se é relevante ou não, comer a salada antes da própria alimentação. Porque existe um mito, não, come a salada primeiro. Mas eu também já ouvi que a salada tem que vir depois para empurrar tudo para baixo. Mas o problema é que depois de você comer um belo prato, quem vai ter vontade de comer a salada? É verdade. Né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse mito ou verdade, ou depende de casos. Tá. Não, o legal de você comer a salada primeiro é porque você já vai mandando mensagem pro teu cérebro para te dar a sensação de saciedade. Essa que é a questão de você comer a salada antes. E a salada dá volume, né? Quando você monta um prato grande de salada, olha o volume que ele dá. E isso também está ali dentro do teu organismo, vai te dar aquela sensação inicial de saciedade. Você vai comer mais lentamente, você não vai pegar e fazer seu pratão de comida e sair comendo mais rapidamente. E a demora dessa sensação de saciedade, que isso ocorre, por isso que às vezes a gente come demais e no final a gente se sente empanzinado, afrontado, né? Então, essa é a ideia de você já sinalizar para o teu cérebro, para o teu estômago que você vai comer. Você já começou aquele processo. Por isso que os nutricionistas pedem para você mastigar bem a comida. Exatamente, essa era a minha próxima pergunta. Se isso também era um mito ou não, de você, a quantidade de vezes que você mastiga e o porquê. Sim, para te dar essa questão da ansiedade, para você também criar mais suco gástrico, que te ajuda na digestão. E isso favorece todo o teu processo digestivo, né? E de saciedade também. Agora, uma pergunta, posso? Pode ficar à vontade. Você tinha falado, eu vi na sua página do Instagram, uma live que você comentava sobre tomar água ou acompanhamento líquido com a comida. Tá. Isso vai variar de cada pessoa, tá? Tem pessoas que se ela não beber junto, ela tem engasga e passa mal. Então, normalmente, quando a pessoa já tem costume a beber, né, junto com a refeição, a gente orienta a tomar no máximo 200 ml de água, tá? Só para ajudar, porque a água em si pode ajudar também na hora da digestão. O que não pode acontecer é você beber água demais e dilatar seu estômago, tá? Porque essa é uma das coisas que acontece. Às vezes a pessoa, ela não tem nem tanta gordura abdominal, mas ela tem um abdômen dilatado. Onde a gente faz algumas orientações, inclusive nos meus atendimentos eu passo isso para os meus clientes a fazer exercício do estômago vácuo. E aí, existem vários exercícios. Mas como seria um desses exercícios assim? Pela manhã, você acorda, vai ao banheiro, urina, e aí você respira, tá? Solta o ar 3 vezes. Na terceira, você puxa o abdômen para dentro. Isso, na verdade, você vai trabalhar o transverso abdominal. Isso faz com que você comprima suas vísceras para a sua coluna vertebral. Na verdade, é colocar seus órgãos no lugar. Para quem tem um abdômen dilatado, inclusive agora está sendo mais falado e tal, mas o Arnold praticava isso. Por isso que ele tem aquela linha de cintura mais fina. Exatamente para isso, porque existem certos exercícios, até um leg press, né, um agachamento, que favorece a dilatação do estômago. Quando você faz força, você acaba relaxando o abdômen e acaba dilatando, e a pessoa não tem tanta gordura, mas está ali, quadrada. Então isso é uma forma de fortalecer e diminuir. Inclusive tem pessoas que perdem até 3 centímetros de circunferência. Gostei disso, mas aí você faz 3 vezes a respiração, prende por quanto tempo? Tá. Inicialmente, que eu vou fazer. Inicialmente você vai achar muito difícil. Você vai segurar 10 segundos, você já vai respirar e falar assim, meu Deus, eu vou morrer. Porque a sensação é essa, né? Você fica sem respirar, né? 10 segundos vai ser muito. O legal é você cronometrar no seu relógio, tá? E aí você vai progredindo. Depois você vai conseguir 20, depois você consegue 30, aí depois você faz esse exercício deitado no chão, depois você faz esse exercício no dia a dia. Aí você começa a evoluir. Aí você começa a fazer exercícios abdominais iniciando com essa prática. Aí, que é muito boa também. Então você respira, quando você vai fazer abdominal,
Você respira, segura o ar e começa. Aí, quando você prender o abdômen, você volta a respirar normalmente e faz o seu abdominal. É excelente também. Então, assim, são truques, né? Formas, dicas de você conseguir uma linha de cintura mais fina. Olha que legal. Eu gostei. Vai fazer amanhã. Nossa, quando acordar? Já anotei aqui, ó. Amanhã já me imaginei já no banheiro depois. Eu tenho uma pergunta quando você estava comentando sobre a alimentação e a questão das frutas. Outro mito que eu gostaria de te perguntar, eu vejo muitas pessoas, principalmente mulheres, né, tendo orientações de que não posso comer mais fruta porque o meu médico proibiu ou o meu nutricionista proibiu. Até onde isso é válido, é verdade ou é mito? A questão das frutas. De eliminar frutas? Sim. No caso da pessoa que deseja emagrecer. Tá. Não, jamais. Inclusive tem frutas que favorecem o emagrecimento. Agora, existem situações a nível atlético, sim, que eu já fiz restrição de fruta, tá? Porque a gente restringe carboidrato. Tem a questão da frutose, né? Que de uma certa forma não vira tanto, tá? Não vira tanta energia como um carboidrato de rápida absorção viraria. Então, assim, em certos casos. Mas em si não, né? Tem uma série de alimentos. O abacaxi eu gosto de usar. E só como fruta ou como suco também? Gosto de usar como fruta. Mas pode ser, se for o suco natural. O que não pode ser são aqueles sucos de caixinha. Isso aí, jamais. Né? Porque você tem uma quantidade de açúcar muito alta ali dentro. O suco de groselha não pode? Lembra do Brasil tinha muito isso? Suco de groselha. Galera, tô brincando, eu não tomo suco de groselha não. Mas no Brasil era muito famoso o suco de groselha. E então, assim, eu esqueci de falar também do terceiro nível, né? Talvez mais do que eu falei do nível tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Que na realidade é um nível atlético, né? Que normalmente ninguém sobrevive naquele nível o tempo inteiro. Normalmente é o tipo 1 que faz a contagem dos macros. Vai ali, chega até o nível 3. O que seria isso, né? O tipo 2 frequenta academia de segunda a sexta, sábado e domingo dá aquela descansada, faz um aeróbico também. Esse tipo 3, ele praticamente pode treinar todos os dias e pode fazer aeróbico até mais de uma vez ao dia. Então você vê assim que ele pode fazer um treinamento e academia 3 vezes, né? Só para fazer a musculação, depois fazer mais 2 aeróbicos. Então, assim, esse já seria mais um atleta mesmo, direcionado profissional. E em alguns aspectos ele pode até ser unhealthy, né? Porque é onde entra essa parte que a gente estava falando de repente tirar frutas. Então ele vai fazer uma dieta muito restrita para o objetivo dele, porque ele quer ter aquele corpo. Ou alcançar aquele peso, por exemplo, como lutador. Isso, né? Verdade. É porque eu mentalizei a parte do fisiculturismo, mas exato, tem inúmeros esportes. Mas assim, eu como nutricionista esportivo, eu gosto sim de não só visar a questão do esporte e a questão do físico e com a saúde também. Por quê? Porque existe a possibilidade, né? Às vezes você vai no nutricionista, onde a gente até brinca e fala assim, analisa se você vai num nutricionista ou num nutricionista esportivo. Porque você consegue ir num nutricionista, receber uma boa alimentação, mas ela não vai te deixar com o corpo que você sonha em ter. Tá? Por exemplo, se eu for numa nutricionista, ela fala, você tá bem. Exato. Porque ela está alcançando, você está no nível saúde. Você está no nível nutricional bom, né? Você está com uma saúde legal. Mas se eu quisesse, mas eu gosto de praticar esporte, eu quero ficar mais forte, aí de repente não é esse tipo de nutricionista que eu tenho que procurar. Aí é onde ele vai, né, de repente fazer as orientações para chegar no teu objetivo e, como eu falei, você pode chegar num nível que pode ser unhealthy, né? Nossa, eu quero ser um Mr. Olímpia, beleza. Mas você vai fazer certas coisas, você vai se privar de certas coisas que de repente... alguns nutrientes que você vai ser necessário, ou então práticas que você vai ter que fazer que de repente não seja tão saudável. Então esse é o meu maior objetivo, né? Quando eu sento com alguém, a pessoa, em primeiro lugar, ela mostra o objetivo dela, o que ela quer, porque isso é muito importante. Em primeiro lugar, a gente tem que ter clareza, saber aonde a gente quer chegar, né? Com qual perfil que a gente quer ter. Eu costumo dizer, né, nessa live, inclusive eu falei sobre isso, a gente... Normalmente a mulher, né, quer muita massa muscular, quer aumentar glúteo, coxa. O homem quer alcançar aqueles 40 e pouco de centímetros de braço.
Então, a gente fala muito de volume, eu quero ser grande. Só que assim, ó, um grandão desarmônico é algo que não é bonito. Né? Esteticamente não é bonito. Você olha assim, nossa, é grande, mas é estranho, né? Mas agora, uma pessoa, de repente, não tão grande, pode até ser menor, mas se ela tem uma silhueta, tem harmonia, é bonito. Né? Você tem definição, aí você né, admirar, você fala assim, legal, gostei desse físico, não é nada exagerado, mas está bonito. Então, eu acho que o importante é você criar sua silhueta, criar sua harmonia visual e a partir daí você ir se construindo. Criou sua silhueta? Beleza, né? Tonifiquei, criei rigidez. Nossa, mas eu queria botar um pouco mais de massa muscular. Aí você começa a trabalhar em cima daquilo, mas sempre com harmonia. Sempre. A harmonia é a chave do sucesso. Para não ocorrer esse desequilíbrio, você fala, nossa, cresci demais e agora? Né? E, inclusive, assim, ó, como a gente faz a questão da análise visual, né? Inclusive, uma das coisas que eu faço é um registro fotográfico, que eu tiro foto da pessoa de frente, de costas, de lado. Imprimo e no atendimento, quando eu entrego o protocolo, tá lá. Ela fala, nossa, eu não imaginava que eu estava assim. Né? E fala, não, legal, até gostei. Porque às vezes a gente tira fotos em ângulos bons e a gente não se vê da forma como realmente a gente está. E aí eu falo, beleza, agora vamos sentar aqui, vamos analisar essa foto e me mostra o que te incomoda. Ah, realmente, tem uma gordurinha aqui mais que me incomoda. Tem essa depressão trocantérica que eu também tenho, inclusive é que me incomoda. E eu acabo fazendo mais exercício voltado para isso, né, para alcançar o glúteo médio. Então, o que mais te incomoda? Beleza, vamos fazer exercícios específicos para isso? Por isso que a gente vê que aquela coisa da série A e série B, que é feita para todo mundo padrão, não é necessariamente o que se encaixa para determinada pessoa. Então, esse trabalho visual, ele é importante para você trabalhar. E sim, valorizo sim o trabalho profissional do personal trainer, do nutricionista, do coach, tá? Porque tem que estar em conjunto, tem que estar muito em conjunto. Não basta eu só passar uma dieta e a pessoa não treinar. Tem como emagrecer? Tem. Mas tem como definir? Não. Como é que você vai criar a definição de músculo que você não tem? Né? Então, é legal sim. Poxa, vamos trabalhar, vamos ganhar massa muscular, vamos ganhar volume, depois vamos fazer uma fase de definição. É um ciclo, né? A gente cresceu, agora vamos entrar na fase de corte, vamos secar. Então, fica um ciclo sempre. Bom seria se a gente conseguisse ficar assim sempre, né? Porque você tem aqueles momentos também que você quer relaxar mais, né? Eu tô de férias, então vou dar uma relaxada, vou sair um pouco da minha rotina, né? Do que ficar sempre ali tão rígido e às vezes deixar de aproveitar também, né? Não, com certeza. Pode ir, vai. Fica à vontade. Como, por exemplo, esse momento que a gente, né, o mundo inteiro está passando ultimamente, muitas pessoas saíram da rotina obrigatoriamente, né? Ficaram mais sedentárias, muitas delas mais sedentárias, outras até foram contar, acharam tempo para se exercitar. Mas pensando nas pessoas sedentárias, qual o público que tem te procurado mais esse ano de 2020? É mais o público ectomorfo, mesomorfo, endomorfo? São mulheres que desejam reduzir o peso ou aumentar a massa muscular? Como está o seu atendimento nesse quesito? O que você tem percebido da cultura das pessoas? Tá. Na realidade tem um mix aí, né? Eu fiz uma enquete há pouco tempo perguntando às pessoas o que aconteceu com ela na quarentena. Ela emagreceu ou engordou? E a maioria me disse que emagreceu. Falei, que bom. Mas em percentuais, né, com certeza o que eu tenho recebido mais de consulta são pessoas endomorfas, né, que estão fora do peso, querem emagrecer. Essa é a maioria, sim. Mas eu tenho também um grande número de ectomorfos que estão procurando acompanhamento. Eu costumo dizer que emagrecer é mais fácil, né? Emagrecer é mais fácil porque é só você ter restrição calórica. Agora, o ganho, né, de massa muscular é o mais difícil. Pra você ter ideia, alguns estudos científicos dizem que você consegue ganhar 2,5 kg anual de músculo, de massa muscular. Então, isso é até legal da gente ter conhecimento, porque daquela pessoa que começou a treinar 1, 2, 3, até 4 meses e não vê a massa magra dela aumentar. E aí você fala, sim, porque músculos demoram a construir.
Gordura a gente consegue perder, tem gente que perde até em um mês 10 quilos, 20, tem cada coisa incrível, né, que a gente vê. Verdade. Mas eu não sou a favor disso. Inclusive, quando eu atendo alguém que chega lá e já fala, tá, pode me passar tudo que você quiser. Porque um dia na minha vida eu já perdi 20 quilos em um mês. E eu quero fazer isso de novo. Mas você perdeu e você ganhou, né? Então, assim, da mesma forma que você perde, você ganha. Então, vamos criar uma estratégia que a tua alimentação se torne parte do seu dia a dia. Seja estilo de vida, né? Isso, que seja sustentável, que seja seu estilo de vida. Não adianta eu fazer uma dieta para você com 2 meses, que vou te restringir de tudo, e aí você daqui a pouco não aguenta mais e joga aquilo pro alto e volta a comer desenfreadamente e vai engordar, e aí? Tem muitos programas americanos daqueles, né, eu não me lembro bem os nomes, mas que as pessoas são obesas, mórbidas, fazem um programa, o reality show, e depois de 3, 4 meses que acaba um programa, elas estão ganhando engorda tudo de novo. Agora, pra nutrição, para uma pessoa ter uma nutricionista, porque eu acho que às vezes as pessoas, não, né, ainda mais agora, nesse momento de quarentena, que muita gente perdeu o emprego, qual seria, como que uma pessoa pode chegar para ter uma nutrição correta, mas de repente sem ter o dinheiro para pagar uma nutricionista para fazer um acompanhamento completo? Tá. Seria exatamente você se encaixar nesse tipo 1 e usar a sua palma da mão como referência. Se você conseguir modular seus macronutrientes, nossa, você já tem um grande avanço no seu progresso, na forma de você mudar o seu corpo e atingir o teu objetivo. Então, assim, divida seus macros. Primeiro, analise qual é o seu somatotipo e aí divida seus macros. Faça aquele cálculo que a gente falou, né? Então, quer aumentar? Pega o peso, multiplica por 50, que aumentar seu peso. Quer diminuir, multiplica por 25, você vai saber a quantidade de calorias. E usa sua palma da mão como referência se você não quer fazer essa contagem. E fazer escolhas de melhores alimentos, né? Porque os alimentos processados, uma das coisas que eu bato muito também, né? Que as carnes processadas, elas estão dentro do grupo do tipo 1, que são os carcinógenos, que está dentro dos plutônios, amianto. Plutônio, que é um tipo de elemento químico para produzir material nuclear, e amianto, que é feito material que produz a telha, que também pode ocasionar diversas doenças. E aí você vê que está dentro também do grupo dos cigarros. Então, é a mesma coisa que você estiver optando por um pepperoni, uma salsicha, uma linguiça, um bacon, que até nutricionistas passam, é como se você estivesse fumando um cigarro por dia. Olha o risco que você sofre para possibilidade de ter um câncer. Então, assim, é realmente fazer boas escolhas alimentares, tá? E você preparar sua própria comida, porque você sabe como ela foi feita. Não adianta você estar achando que está comendo um frango grelhado, mas aquele frango foi feito cheio de óleo. Um arroz também cheio de óleo. Então, a melhor coisa é você poder realmente fazer sua própria comida, dividir, fazer o time nutrition, né? Que é exatamente fazer essa divisão das refeições. Se você consegue fazer 6 refeições, uma coisa legal que a gente pega assim, ó, ver o perfil do cliente, tanto financeiro e quanto de tempo. Porque se ele está na rua, ele não consegue cozinhar. Se ele consegue cozinhar, eu sempre oriento na noite anterior. Prepara sua alimentação do dia seguinte, ou então faz dos 2 próximos dias para frente. Ou então você consegue fazer as principais refeições, né? E aí a gente faz uso de coisas práticas, né? Tipo um shake pronto de proteína, ainda mais que a gente que mora aqui, é muito acessível isso. Ou então, se não tem shake pronto, para quem no Brasil, que às vezes comprar um drink, né, uma proteína pronta já é mais difícil, mas você tem os potes de whey protein, que é uma ótima fonte de proteína, né, que as pessoas falam assim, eu sou da época que meus avós, quando viam um pote de whey protein, achavam que aquilo era até bomba, né? Olhava e falava assim, que isso? Então, assim, gente, whey protein, né, é uma proteína. Se você pegar um scooper de whey protein, que equivale a 25 gramas normalmente, né, às vezes tem uns de 30, é como se fosse um bife. É que você estivesse substituindo a proteína de uma carne, só que ele além dela ter uma rápida absorção, porque a gente encaixa essas proteínas de rápida absorção em momentos importantes. No caso, antes do treino e no pós-treino.
E também tem que ter um carboidrato de rápida absorção, tanto no pré e como no pós. Seriam os momentos assim que eu encaixaria, tá? E fazer isso, né? Deixar ali fazer o seu time nutrition, né? Modulando ali as refeições, sempre refeições padronizadas. A única coisa que a gente vai mexer seria nos carboidratos, tá? Nunca carboidrato em excesso para você ficar parado. Então você gosta bastante dessa parte da suplementação também? Sim, gosto muito da suplementação, apesar de eu representar uma marca de suplemento. Nem todos precisam de uma suplementação, tá? Que às vezes a suplementação que falta, a falta de um nutriente, você pode fazer com a própria refeição, com a própria comida, o próprio alimento. Mas existem sim, né, em níveis suprafisiológicos, né, que quando você quer alcançar uma musculatura que já não é natural, você precisa de substâncias, de suplementos que vão te ajudar a metabolizar, né, ganhar massa muscular. E aí é onde eu implemento os suplementos. Eu falo assim, ó, o suplemento ele vem para suplementar, o próprio nome diz, é para complementar a tua alimentação. Olha, eu poderia falar de inúmeros suplementos aqui, mas eu gosto muito, se você perguntar assim, Tayane, além do whey protein, claro, né, que é um suplemento que, porque sem proteína não há crescimento muscular. Então isso aí é número 1, página 1. Agora se você perguntasse assim, fala um suplemento que você gosta muito e que você vê resultado, é a creatina. A creatina ela já foi muito falada tempos atrás, ficou meio esquecida, mas a eficácia dela continua mesmo. Então assim, eu adoro a creatina por inúmeros fatores. Uma delas que te aumenta a força, exponencialmente aumenta a força. E ela ajuda a carregar todos esses nutrientes para dentro da célula. Então todos os nutrientes, os aminoácidos, tudo vão ser carregados para dentro da célula. Então a creatina ela tem inúmeros fatores. Qual é o momento, por exemplo, eu nunca tomei queratina. Qual é o momento que você toma? Queratina. Tá vendo como eu nunca tomei? Qual é o momento certo de tomar? Tá. Antes e após o treino. Mas existe uma coisa legal que chama-se fase de saturação, tá? Isso que você está num nível mais avançado, você faz a saturação dela. São 5 dias tomando 5 vezes ao dia. Pela manhã, almoço, antes do treino, pós-treino, na hora de dormir. 5 gramas, é uma colherinha de chá. Aí você mistura na água, não tem gosto de nada. O pessoal até fala que tem gosto de giz. É legal você tomar com água. É um pó, imaginando, né? Porque é um pó branquinho, né? Aí você mistura na água e toma. Eu não aconselho misturar junto com o shake, porque como é um pó fino, às vezes pode ficar ali no copo. Então aí você vai perder um pouco. E esse é melhor do que aqueles de cápsulas? Sim, por quê? Porque como é uma quantidade maior, você vai ter que tomar muitas cápsulas. Então toma ali rapidinho, o pozinho, tá resolvido. E aí você, na realidade, e a creatina é interessante porque é com o uso, né? Você vai tomar, daqui a algumas semanas você vai sentir efeito, porque ele não é agudo, é crônico. Aí você vai começar a sentir, puxa, a creatina vale a pena, funciona. E no caso da pessoa que está administrando a creatina, você disse tomar também antes e pós o treino. E se a pessoa nesse dia não vai treinar, ela continua com a administração mesmo no dia que ela não está treinando ou ela pula para o outro dia? Se ela está fazendo a fase de saturação, toma os 5 dias normalmente. Se ela está numa fase normal, só de antes e pós-treino, eu gosto de tomar uma vez ao dia. Entendi. Tá. O atleta utiliza muito, né? Eu já escuto muito falar, independente dos esportes, como você até mesmo falou, o aumento também da força. Né? Aumenta realmente a força de forma considerável. E tem outros suplementos também que eu super indicaria. Eu gosto muito do uso da glutamina, né? Que aumenta a tua imunidade. É incrível. Eu tinha muita tendência a ficar resfriado. Depois que eu comecei a fazer o uso da glutamina, quase que nunca eu fico resfriado. Então, assim, falando agora, né, da marca que eu represento, a Dragon Pharma, eles criam suplementos, né, que tem uma fórmula mais avançada. Ele tem creatina? Não, ele tem o ATP, que é uma creatina com alguns ingredientes a mais que te ajudam na explosão muscular. Ele vende só glutamina? Não, mas ele vende o Dr. Fear, que é um mix de aminoácidos. Então, assim, é um blend com mais compostos de aminoácidos, não é só glutamina. E aí a gente usa no intratreino, tá? Inclusive tá bem na moda fazer isso, né? Eu gosto de usar, eu até brinco, eu falo assim, eu uso às vezes o Dr. Fear, esse mix de aminoácidos, quando eu acordo, para cortar meu jejum,
ou então em momentos que eu não tenho condições de fazer uma refeição, você está tomando aminoácido. Então, assim, é um ótimo suplemento para se utilizar também, exatamente, é crônico, é com uso, tá? E qualquer pessoa pode tomar ou é sempre né, mais recomendado procurar a ajuda de uma nutricionista para saber exatamente a quantidade e quando você precisa tomar? Tá. Esse suplemento, qualquer pessoa pode tomar. A glutamina. A glutamina, esse mix de aminoácidos, qualquer pessoa pode tomar. Porque os mix de aminoácidos nada mais é do que o que contém na proteína. Então, pode tomar à vontade. Alguns aminoácidos essenciais e os não essenciais, alguns nosso corpo produz, outros não. Por isso que a gente tem que ser através da suplementação ou da alimentação, tá? E tem outros suplementos mais fortes, que são os pré-treinos, são os vasodilatadores, são aqueles que dão uma explosão com betalanina, óxido nítrico, que dá aquela explosão muscular, que quem é hardcore gosta muito, quer fazer aquele treinão da academia. Esses eu não indico para qualquer pessoa. Você tem que estar no nível mais avançado, como até mesmo um termogênico da Dragon Pharma, o Black Viper, é um termogênico excelente para quem quer queimar a gordura. Você vira uma máquina de fat burn, você queima realmente. Mas eu não indico para qualquer pessoa. Para quem está iniciando, tomar um termogênico desse, de repente vai sentir tremedeira, de repente não vai se adaptar. Então, isso que é importante. Porque, olha só, uma coisa que eu acho legal da Dragon. Ele deixa a cargo do nutricionista fazer essas orientações. Eu acho muito importante, sim, o nutricionista está abrangendo o mercado da suplementação. Porque a gente sabe que existe um marketing muito forte, mas muito forte, né, em cima dos rótulos, em cima dos suplementos. Não, esse é o melhor suplemento, esse vai se fazer o treinando da sua vida, você vai treinar como nunca. E a pessoa vai e compra aquilo. E aí, às vezes, nem sabe se realmente aquilo funciona, ou se é bom para ela, se vai fazer bem. Então, a Dragon, ela faz isso. Ela deixa a cargo dos nutricionistas, do coach nutricional fazer essa orientação, fazer o comercial, inclusive, dos suplementos, orientando para o uso de cada um, né? Então, suplementos como esse, ó, qualquer pessoa pode tomar, não tem problema. Mas esses aqui, você tem que estar no nível... Inclusive, tem postagens assim, ó. Você tomar esse termogênico, você tem que estar no nível mais hardcore. Você já tomou termogênico na vida, entrou num platô com aqueles termogênicos, então você quer uma coisa forte, que você vai sentir realmente, você vai queimar gordura, então vai de Black Viper, sabe? Então é mais ou menos assim. Então, assim, é legal, né? Hoje eu participo de uma empresa, assim, que me representa, sabe? E eu represento eles me representam. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso, né? Da mudança radical que aconteceu na minha vida, né? De eu estar no Brasil, trabalhando com uma outra área. E aí foi quando eu resolvi ter essa mudança, né? Eu estava até explicando que nessa época, quem era a Tayane, né? A Tayane vivia uma fase que estava no sedentarismo, até frequentava academia, mas sem foco nenhum. E isso há quanto tempo atrás que você não gostava, tipo assim, não é uma questão de não gostar, né? Mas que você estava nesse momento de transição. Porque eu te olho hoje e falo, não, imagina, gente. Essa mulher treinou a vida inteira. Não, isso é interessante porque eu tenho meu antes e depois, eu tenho vários antes e depois. Isso é legal porque nem sempre a gente está numa constante. Eu tenho um antes e depois de 2015, eu tenho um antes e depois de 2018, momento que eu estava fora do peso, aí depois eu entrei numa definição, aí eu coloquei lá meu antes e depois. Então, assim, eu tive momentos, né, da minha vida que eu me encontrava desmotivada. Isso é normal acontecer, é até legal, né, falar sobre esse tema com as pessoas, porque nem sempre a gente está motivado 100%, nem sempre o atleta que você admira treina 100% motivado. Às vezes ele vai para a academia se arrastando. Por quê? Porque ele condiciona, ele domina propriamente. E o legal isso, quando ocorreu comigo essa fase toda dessa mudança, né, que eu era engenheira civil no Brasil, trabalhava numa multinacional, vivia sob uma pressão, não estava cuidando do meu físico, nem da minha mente, né, porque quando a gente não está bem em todas as esferas, a gente não se sente bem. E eu resolvi ter uma metanoia, que a metanoia é mudança de pensamento, né? E aí eu comecei a analisar que a minha mente,
ela é como se fizesse parte do meu corpo, como se um braço meu faz parte do meu corpo, como se minha perna faça parte do meu corpo. A minha mente não me representa, a minha mente não sou eu. A sua mente pode estar cansada, ela pode querer fazer alguma coisa, mas você pode mudar. Não, eu vou. E você vai. Suas pernas podem estar cansadas, você pode ter ficado o dia inteiro andando, mas você fala assim, caramba, eu não estou com vontade de treinar. Não, mas eu vou fazer minha perna treinar, e você vai andar. E é aquele começo, né? Isso. É você chegar até lá e falar, eu tô exausta, mas tá bom. Aí passa, seu corpo começa a aquecer e você esquece. E você tá bem ali treinando, mas é realmente ter uma força mental de controle de falar, eu vou fazer isso porque... Você tem que controlar a sua mente. Porque uma mente, quando ela não é governada por você, quando ela não é controlada, ela tende a sempre se esquivar de possíveis ameaças. Então, se você se sente ameaçado, ela te oferta com medo. Aí você sente medo. Vou dar um exemplo. Você foi convidado para uma entrevista. Nossa, mas eu não sei se eu vou me sentir bem. Pô, tô com medo. Aí você não vai. Fui convidada para dar uma palestra. Eu tenho vergonha. Aí você sente medo. Só que, de repente, o seu triunfo, a sua glória, pode estar naquele local onde o teu medo habita. E aí, quando você começa a sair daquele teu ambiente de conforto, porque a nossa mente, ela foi projetada apenas para sobreviver. E não para te levar para um momento de glória, de triunfo. Ela quer sobreviver e quer te tirar das possíveis ameaças. E em certos pontos ela pode te boicotar. Agora, quando você entende isso, você cria essa metanoia, você governa a sua mente, governa o teu sonho e vai atrás do que você julga ser sucesso, é onde você tem a mudança de vida. E eu projetei a minha mudança de vida. Tá aqui no local onde eu tô, no país onde eu tô, fazendo o que eu tô fazendo, isso é fruto da metanoia que eu criei quando eu estava no Brasil. E hoje eu tô muito bem, feliz com isso. Por quê? Porque isso é o que eu julgo felicidade para mim, sucesso para mim. Então, assim, eu falo que... Vou dizer uma frase aqui, tá? Que eu gosto de dizer, uma frase bíblica, inclusive. Dar-te-ei, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Isso está em Apocalipse, mas eu uso isso para a minha vida, tá? Por quê? Porque se você for fiel à sua meta de objetivo, você vai ter sua coroa da vida. Você vai chegar à sua glória. Como assim? Tayane, primeira coisa, você tem que ser a sua meta de objetivo, né? Qual seria essa? Quero emagrecer? Só isso não é uma meta. Quero emagrecer 8 quilos em 2 meses. É uma meta de objetivo. Tenha clareza sobre ela. Aonde você quer chegar, tá? Então, você tem sua clareza? Tenha determinação. Crie sua rotina. Faça aquilo todo dia. Tenha constância. Tenha resiliência. A notícia ruim vai chegar. O momento de desmotivação também vai chegar. Mas tenha foco no seu objetivo. E aí sim, o triunfo vem, o momento de glória vem. Nossa, que susto. Gente, desculpa. Quem tá aqui? Ela concordou. A Siri concordou. E aí você sim, sendo fiel ao seu objetivo, né, sendo fiel até a morte, você vai receber a sua coroa de glória, né, aquilo que você julga ser sucesso, você vai alcançar. E eu acho que é muito legal também lembrar que você, quando procura um nutricionista, é isso, você quando você atende os seus clientes, como a gente estava conversando, você dá essa motivação, porque você dá esse direcionamento para a pessoa, porque às vezes ela fala, meu sonho é emagrecer, e às vezes pode até ter o medo de tentar, né, e tentar sozinha com certeza vai ser muito mais difícil. Quando você encontra um profissional que vai estar ali te direcionando e te motivando para você ter os seus resultados. É verdade. Na realidade, eu até costumo dizer que o atendimento que eu dou, ele é aquele atendimento que tem a parte tradicional da nutrição com pós do coach motivacional. Então, aí entra também o treino e tal. Acaba sendo um pouco mais abrangente, mas é exatamente isso. A gente faz esse acompanhamento. Não basta apenas a pessoa ir lá, receber uma dieta e ir embora. Então, semanalmente a gente tem feedbacks, a gente altera as dietas também no momento certo, faz uma periodização de treino, que eu acho super importante fazer, né? Você conhece muito bem sobre isso. E
Enfim, aí então a gente cria todos esses elementos, passo para eles a importância, né, de ter um sono bom, né, porque assim, o nosso corpo ele não entende o sono, ele pode entender como fadiga, como fome, e aí você cria um desequilíbrio alimentar. Você, quando chega às vezes na academia, olha para o aparelho e cria aquela ojeriza, sabe, e fala, nossa, não consigo levantar essa carga, não quero ir embora. Então assim, é melhor você ter embora mesmo, ter aquela noite de sono bem dormida para amanhã ir lá e fazer seu treinão. É importante você estar bem para você treinar bem. Então tem que ter um bom descanso, tem que ter... Na verdade, é um somatório de todos os fatores. É descanso, é alimentação, é a suplementação, é hidratação. A água, ela ajuda a carregar todos esses nutrientes para dentro dessa célula muscular. A água, ela libera toxinas no teu suor, na sua urina. Então, a água, ela mantém a temperatura do seu corpo. Então, é ideal você também trabalhar em cima da quantidade de água, né, que é o seu peso multiplicado por 40. Então, assim, tem lá, normalmente... Tem uma conta de quantidade de água que você precisa tomar? Como que funciona essa conta? Normalmente é o seu peso multiplicado por 40. E aí, provavelmente, Já deve dar, sim, uns 2,5 litros a 3 litros para uma mulher. Um homem, 3,5 litros. E aí você, né, orienta a comprar aquelas garrafonas de água e você enche pela manhã e sabe que você tem que tomá-la toda. Aí você está ali dentro da quantidade de água necessária. Isso é incrível, você melhora a pele, melhora, né, a absorção também dos nutrientes. Então, assim, é uma soma de fatores, né? Não é só você se alimentar e nem só treinar. E depois ir fazendo os ajustes, né? Que aí você vê, pô, peraí, tô treinando, tô engordando, tá, beleza, então vamos diminuir o carboidrato, né? E aí a gente vai fazendo esses ajustes, né? Os ajustes normalmente são de 200 a 200 calorias, quando você, né, faz esse cálculo aí, né, de 3.000 e pouco. Aí você falou assim, mas meu peso não aumentou. Então vou aumentar mais 200? Vai fazendo esses ajustes. Uhum. E aí o corpo vai sinalizando como é que foi. E aí, senti que estou perdendo, senti que estou ganhando. Você vai aprendendo também com o seu corpo, uma hora que você começa a prestar atenção, né? Cada corpo é diferente um do outro, né? Às vezes uma dieta que funciona para você, uma amiga sua com seu mesmo perfil, mesmo, né, fenótipo, não vai funcionar. É completamente diferente. É porque a gente digere diferente, não né? E tem gente que, quer ver, que se dá super bem com jejum, né, faz jejum, emagrece super bem e consegue ficar sem se alimentar facilmente. E tem pessoas que não conseguem. Você ficar uma manhã sem comer, fala, meu Deus, não consigo. Gente, a gente já viu que o Diogo já derrubou o placar 2 vezes aqui. Você viu? Que falta 5 minutos para acabar. Sabe o que é mais interessante? Já reparou que a gente está recebendo também uma sessão de coaching motivacional, Nossa, né? Muito! Não só entrevista e nutrição. Então, por falar nisso, você também, como uma pessoa que atende, né, seus clientes e você também motiva e exerce um papel também, né, de mentoria na vida daquelas pessoas. Você tem um coach, uma pessoa que é a pessoa mestra ali, que gerencia, que te indica ações na sua vida? Pois é, né? Coach tem coach. Verdade. Coach tem coach. Como é essa experiência? O que você tem aprendido e se realmente boa parte desse conhecimento você consegue transmitir também para as pessoas que você atende? É verdade. Na realidade, assim, você ter um acompanhamento é uma coisa muito importante. Né? Você ter uma pessoa que está naquele objetivo junto com você e está te motivando, é sensacional. Então, eu tenho coach, né? E eu estou procurando coach por conta disso, né? Por conta de um objetivo que eu tenho, que se Deus permitir ainda, eu vou competir numa categoria. Uma categoria de? De wellness, né? Que é o bem-estar, né? E quando que você quer chegar nesse objetivo? Pretendo fazer isso até o final desse ano. Bacana. Até o final desse ano. Porque, na realidade, assim, vai ser uma realização pessoal, né? Não é algo que eu quero ter como profissão, não me profissionalizar, mas sim como uma realização pessoal e me agregar na minha profissão. Uhum. Porque, assim, é muito legal você poder fazer os acompanhamentos e poder falar, olha, já passei por esse processo, sei como é. Tudo bem que eu já tive fases na minha vida que eu já cheguei próximo a um perfil, né, atlético, mas agora você sentir na pele é outra coisa, né? Então, assim, eu tenho, né, objetivo de participar e vou ter orientações também. Esses coaches, não necessariamente... Foi até que eu estava conversando com um amigo que é coach e ele falou assim para mim, Thay,
A dieta, nada mais que você já sabe. O treino, mesma coisa. O que pode diferir nesse momento vai ser a questão de como posar, como se comportar, que tipo de biquíni você usar, qual cor, né? Porque isso interfere muito. Às vezes tem jurado que tende mais para uma cor azul, outro para a cor verde. Então é legal, você faz análise dos jurados que vão participar. Às vezes uns gostam mais de cabelo liso, outro cabelo cacheado. É porque é uma categoria que ela é muito voltada para a feminilidade. Tônus muscular, feminilidade. Na verdade é uma categoria que muitas brasileiras estavam esperando acontecer aqui, né? É uma categoria nova. Porque antes você tinha outras categorias que ou você tinha uma quantidade de massa muscular muito elevada e uma quantidade de massa muscular diminuída, né? Então, o padrão da mulher brasileira falava, poxa, mas eu não quero ficar assim, mas eu também não quero ficar assado. E aí, qual que é o meu padrão hoje? Então, veio para revolucionar, né, tudo isso. E vai ser uma grande oportunidade. Quem está aqui nos Estados Unidos nesse momento, né, e puder participar dessas categorias, está na hora certa no lugar certo, né? Porque é algo muito novo. Que legal. É verdade. Eu podia ficar aqui mais uma hora conversando, com certeza, né? Já aprendi um monte de coisa, já quero fazer minha contagem aqui, amanhã eu já vou fazer minha respiração. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Nossa, aprendi tanta coisa hoje, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E temos que chamar ela um dia para a rádio, com certeza. Nossa audiência da rádio também escutar tudo isso. Eu queria também te perguntar como as pessoas podem te achar nas redes sociais. Porque seu nome é um pouquinho diferente. Né? Tem um Y também, então gostaria que você falasse para as pessoas. Perfeito. No Instagram, Tayane Angeli, T-A-Y-A-N-E, Angeli, A-N-G-E-L-Y. Ali você já me acha, né? Ou então é só entrar no Instagram da Rádio Flórida Brasil, que ela tá pegada em um monte de foto lá, e aí você só continua seguindo ela. Beleza. Eu faço atendimento, né? Lembrando, tanto online quanto presencial, né? Eu atendo lá aqui na Flórida, em Coconut Creek. E também sou personal trainer, também faço atendimentos de personal. Então, quem precisar, estamos aqui. Bacana. Tá ótimo. Muito obrigada. Muito Tchau, obrigada. gente. Até terça que vem. Até terça que vem.